aleluia, 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 aleluia. Acreditastes, Tomé, porque me viste. Felizes os que crerão sem ter visto. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje celebramos, e concluindo inclusive a oitava da Páscoa, com alegria a ressurreição do Senhor, como todo domingo, especialmente no período pascal. O Evangelho narrado é de João, que apresenta para nós um momento em que Jesus está com eles. Jesus que se apresenta a eles ressuscitado, com uma mensagem muito importante. Fala 3 vezes sobre a paz e também sobre o perdão e a misericórdia. Por isso que o São João Paulo II escolhe essa data, na inspiração também da mística Santa Faustina,
para ser o segundo domingo da Páscoa, o domingo da Divina Misericórdia. Santa Faustina foi uma religiosa muito humilde, simples, que nos seus diários, seus colóquios com o Senhor, suas experiências místicas, fala para nós aquilo que nunca deve ser esquecido. Ela não diz nada de novo. Deus é misericórdia, Deus é compaixão. Acreditemos. Não tanto a questão de reconhecer a misericórdia de Deus, claro que é fundamental, mas aquilo que está escrito no quadro, na festa da Divina Misericórdia, costumamos até colocar em nossas igrejas, o quadro da Divina Misericórdia, que segundo inspiração divina, Santa Faustina pediu para pintar Jesus de branco, raios saindo do seu lado, cor de sangue, raios e um raio pálido, recordando o momento que Jesus foi traspassado. Relata o Evangelho que do lado aberto de Jesus jorrou sangue e água. E ao longo dos tempos a igreja vê nesse episódio os grandes padres da igreja, místicos, os sacramentos da igreja. A Eucaristia e o batismo. A Eucaristia que é o nosso alimento, o batismo que nos lava, nos purifica. Então, dos raios do quadro, recorda as graças abundantes do Senhor sobre a nossa vida. E os dizeres: Jesus, eu confio em vós. E a partir dessa inspiração de Santa Faustina, se costuma rezar o texto da misericórdia, para meditar muito claramente, diretamente, a paixão e entrega de Jesus. Jesus tem compaixão de nós e do mundo inteiro, contemplando essa entrega do Senhor. Aqui nós temos no Evangelho esse momento da presença de Jesus, estando fechadas as portas. João narra e nos faz visualizar um pouco o quadro que nos apresenta Santa Faustina. Tem aqui o mandato da misericórdia, como o Pai me enviou, vos envio, receber o Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo na igreja, a mensagem da misericórdia nunca poderá ser esquecida. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. É o ministério apostólico que transmite, por sua vez, os apóstolos aos seus sucessores, os bispos, que confia esse mandato aos seus colaboradores, que são chamados no ministério, unidos ao sacerdócio, à plenitude sacerdócio do bispo, também eles exercem o ministério da reconciliação. O sacerdócio é necessário na igreja. Temos aqui nossos jovens participando dos encontros vocacionais, as nossas jovens, Deus quiser, se tornando religiosas, mas os padres, no serviço ao povo de Deus, eles têm a missão no sacerdócio da nova e eterna aliança, que remonta a Melquisedeque, que ofereceu ao patriarca Abraão o pão e o vinho. Narra para nós a Bíblia este sacerdote que é rei, uma figura quase que enigmática, que não se sabe da sua origem, justamente para mostrar que o sacerdócio da nova e eterna aliança não está relacionada à hereditariedade como do sacerdócio levítico. Não. Aqueles que o Senhor chamou na carta aos Hebreus, no meio do povo cercado de fraquezas, para compreender a fragilidade do outro. O padre, quando muita gente diz assim, alguns, para que eu vou confessar a um ser humano como eu, pecador? Verdade, porque na sua realidade de um homem marcado pelos dramas da vida, os desafios, também saberá, em nome de Cristo, transmitir ao outro, ao irmão que peca, que erra, que reconhece seu erro, a misericórdia de Deus que cura, que liberta, porque Ele mesmo faz a experiência da misericórdia, do perdão de Deus. Na carta aos Hebreus diz claramente isso. É tirado do meio do povo. Ele oferece primeiro por si mesmo, que está cercado de fraqueza.
e pelos outros. Então, na pedagogia divina, sabe como é importante colocar para fora, não permitir com que aquela realidade do pecado, do mal, esteja a nos corroer com esses dramas do passado que ainda machucam, ferem o ser humano. Então, na confissão, nos libertamos, encontramos o perdão, a misericórdia de Deus e confiamos nesse perdão, na misericórdia dele, para que encontremos forças de modo a não mais pecar. Afastarmos-nos da realidade do pecado que gera a morte, porque Jesus ressuscitado quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, através do ministério sacerdotal, a mensagem da misericórdia é anunciada, não é esquecida. E todo padre deve estar muito atento a isso. Ele não é o juiz implacável, a apontar e condenar, não é acusador. É aquele que, em nome do justo juiz, diz: teus pecados são perdoados, vai em paz. Assim o mandato do Senhor: a quem perdoados os pecados serão perdoados. Mas diz Jesus também: a quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. E aí a questão do discernimento do presbítero, não impedindo que aquele irmão se afaste de Deus, mas através de uma forma pedagógica, pode dizer: meu irmão, reflita, reavalie sua caminhada, demonstre o seu desejo de mudança para que você possa ser perdoado. Dentro dessa narrativa, que também é profundamente eclesial, nós temos a figura de Tomé. E inclusive a partir dele surge aquela frase, quando a gente não está acreditando muito: eu sou igual São Tomé, quero ver para crer. São Tomé, ele, reparem bem, não estava presente no primeiro dia da semana junto com os seus. São Tomé é mais ou menos como aquele católico que não vai à missa dominical, não participa, não quer se envolver na comunidade, tem um discurso pronto a dizer: não precisa ir à igreja para acreditar em Jesus, como se pudesse dissociar Cristo da igreja. A igreja é o corpo místico de Cristo, fala São Paulo claramente. E é muito cômodo falar isso. Não precisa ir à igreja para rezar, etc. Isso por detrás há um indiferentismo subjacente que cresce, que nos afasta uns dos outros. A presença na comunidade de fé é importante. No período da pandemia foi necessário nos ajustar. Teve as missas, celebrações, as redes sociais. Agora não mais. Aqueles que acham que estão cumprindo o preceito dominical em casa confortavelmente, podendo ir à igreja, não está. Nós entendemos as pessoas enfermas, incapacitadas, que têm a oportunidade de ouvir o Evangelho, a palavra de Deus, a mensagem, não tem problema. Mas quem se acomoda nesse caminho precisa receber uma sacudida da presença do ressuscitado, como Tomé, somente voltando a participar da comunidade eclesial. Tem aqueles que querem se justificar dizendo que na igreja tem muito problema, não quero confusão, muita gente falsa, etc. Isso é fácil, né? Você apontar, acusar o outro como falso, mentiroso, como se você não fosse. Você se espelha no outro. Nós temos nossas falsidades, nossas mentiras, nossos enganos, somos pecadores. A igreja é a comunidade dos pecadores que querem se reconciliar. Eu já disse aqui e repito aquilo, a frase de Fulton Sheen, um bispo que foi muito famoso nos Estados Unidos com seus livros, e um dos primeiros bispos a perceber a importância da evangelização através das redes sociais, da comunicação. Então ele diz: para você que vive dizendo que não vai à igreja porque tem muita gente falsa, etc., seja bem-vindo, tem lugar para mais um. Porque é fácil dizer que o outro é falso, você não é não? Mentiroso às vezes, incompreensivo com os outros. Nós gostamos de cobrar, mas não olhar para nós mesmos. E nos projetamos no outro.
Isso a psicologia ensina. Cuidado com as suas acusações. Você está se revelando dessa forma. É aquele tipo de marido, né? Ou mulher, que vive achando que a esposa atrai. Ou o contrário, sempre na malícia. Provavelmente ele é o traidor. Porque você se espelha. Você acha que o outro faz aquilo que você faz também. Se você é mentiroso, o outro também é. Se você engana, o outro vai te enganar. Agora, as pessoas que fazem o bem têm um coração mais puro. Vê o bem nas pessoas. O que de bom faz também pode até se enganar. E às vezes as pessoas são enganadas, não é? Mas vale a pena viver essa experiência da pureza, da dignidade, do bem. Mesmo que os outros na malícia realmente tentem nos enganar. Mas cuidado com as acusações. Você acusa o outro aquilo que é. Isso em todos os aspectos da vida familiar, até política. Tem muitas acusações mútuas ideológicas extremistas, um chamando o outro de golpista, de fascista, de comunista. Você fala, diz aquilo que você faz na sua realidade. Você julga. Então, tenhamos muita atenção, porque o acusador, na Bíblia, nós identificamos muito bem quem é. Nós somos discípulos de Cristo, daquele que é a misericórdia, ou do maligno diabo, que é acusador desde o princípio. Pensemos nesse aspecto. Tomé, ele não estava numa caminhada eclesial, mas quando ele voltou para a igreja, ele teve a experiência com o ressuscitado. Estando fechadas as portas, primeiro dia da semana, domingo, dia do Senhor, vejam, Jesus privilegia o momento em que os discípulos se reúnem. Domingo, primeiro dia da semana, não guardamos o sábado, que é a antiga aliança. Sábado, entendemos, no processo caminhada, na história da salvação, guardar o sábado para o povo da antiga aliança. Para nós, agora o dia do Senhor é o primeiro, dia do ressuscitado, domingo. Estando fechadas as portas, aparece o Senhor. E Jesus, ele fala para Tomé: toque aqui minhas mãos, veja meu lado. Isso também é uma resposta para alguns que questionam a ressurreição real de Jesus. Que tem gente assim, alguns teólogos arrogantes, prepotentes, que acham que sabem mais, sabem mais do que o ensinamento perene do magistério, da ação do Espírito Santo, o Cristo real, ressuscitado, seu corpo ressuscitado, mostrou Jesus os sinais. E falou para Tomé tocá-lo. Tocar, experimentar. Mas existe aqui uma catequese importante, uma catequese fundamental, a partir da incredulidade de Tomé. Quando ele diz, meu Senhor e meu Deus, Jesus fala, acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Nós somos esses que acreditamos na fé, não exigimos provas. Quem busca provas, milagres, sinais, Deus não gosta muito disso não. Jesus mesmo fala, uma passagem, vocês procuram sinais, milagres, não vai ter nenhum não, somente no terceiro dia do ressuscitado. E tem passagens bíblicas que diz, naqueles lugares ele não fez nenhum milagre, só cura, porque não acreditavam. Exigiam, até no momento crucial cruz, queriam provas. Então você não é o Filho de Deus? Prova, mostra, demonstra que é, faça um sinal. Mas Jesus não quer nos atrair Deus através disso, mas de uma consciência de pessoas de fé. Fé significa confiança e entrega.
A fé não está no parâmetro científico de prova, de experimento. Então, nossa experiência de fé é com o ressuscitado. E só acontece quando nos encontramos como irmãos na comunhão, recordando a primeira leitura de hoje que falava da experiência dos primeiros discípulos. Viviam em comum, caminhavam juntos, generosos, partilhando a vida, a sua realidade, lutas, desafios, também a atenção, o cuidado para com os necessitados. Isso é fazer a experiência do ressuscitado. São Leão Magno, ele dizia que precisamos ressuscitar o coração. É isso que é Páscoa. Cada ressurreição, a cada momento de mudança e de conversão, para a ressurreição definitiva no céu. A ressurreição que acontecerá segundo os desígnios de Deus. Pensemos nisso, mesmo diante dos desafios e da caminhada, a mensagem de Cristo, a paz esteja contigo. O Espírito Santo agindo em nós, buscando a verdade. E sempre diante dos momentos mais difíceis de provação, ao dizer Jesus, eu confio em vós, possamos ser autênticas testemunhas do ressuscitado. Amém.